Olá, boa noite, está no ar mais uma Identidade e a semana está só começando e é muito bom porque hoje e nos próximos dias vamos ter histórias incríveis aqui comigo na nossa sala de boas conversas. Aproveita e chama o povo aí de casa, os amigos, para se reunirem e conhecerem os convidados de hoje. Daqui a pouquinho vão estar aqui comigo Rodrigo e Ana Paula, um casal que mostra na prática como nos relacionamentos a parceria é essencial e essa parceria precisa existir nos bons e nos maus momentos da vida. E a gente também vai ver na prática quem são as mulheres maravilhas da vida real e como um olhar para o futuro, com esperança e com perspectiva positiva, pode mudar o rumo de uma vida inteira. Antes de darmos aquela pausa, eu quero te oferecer um guia Fique Leve. O nome é bem sugestivo, não é mesmo? Não sei se você já ouviu falar, se algum outro programa já ofereceu para você. E a proposta também é bem interessante. Eu aproveito para te perguntar, do que você está precisando aí ficar leve, hein? Me diz. Ficar leve das preocupações, dos medos em relação ao futuro? Está ansiosa com alguma coisa? Quer cuidar da sua alimentação e não sabe como? Faz assim, pede o guia Fique Leve, oferecido por mim aqui do Identidade. E tem que pedir agora, viu? Porque esse conteúdo está tão incrível, não dá mais para ficar triste, desmotivado, sem força de vontade, carregando todo esse peso. Bora mudar isso e deixar o seu dia mais leve? A sua noite mais leve, sua semana mais leve? É só pedir pelo WhatsApp 12 982440077 e diz que quer receber em casa seu guia Fique Leve. Vai chegar nas suas mãos e ainda de graça pelos correios, tá bom? Pode ligar também em horário comercial para o DDD 12 21 27 31 21. Vamos dar uma pausa rapidinha de 30 segundos e enquanto isso você já vai pedindo o seu guia Fique Leve. E na volta vocês vão conhecer o Rodrigo e a Ana Paula. Até mais! Grávida de 2 meses, Ana Paula viu o marido tão jovem ter um AVC na cozinha de casa. Num primeiro momento, os médicos não souberam explicar a causa. Bom, a verdade é que a partir daquele momento, Ana enfrentaria uma jornada intensa de cuidados com o marido, o bebê ainda na barriga, o trabalho, a casa, tudo praticamente sozinha. Ana trabalhava de dia, dormia no hospital à noite com o marido. O AVC tinha deixado sequelas bem graves. Ana sabia disso, mas em nenhum momento desacreditou da recuperação de Rodrigo. Os médicos disseram que Rodrigo não voltaria a andar, nem a falar ou a comer pela boca. O desespero com certeza bateu, os exames mostravam isso. Mas Ana escolheu não olhar para os papéis e focar no potencial que Rodrigo tinha para vencer tudo o que estava enfrentando. E hoje o casal está aqui no Identidade para contar dessa fase da vida que envolve muito amor, coragem, superação, envolve enfrentar os medos e reinventar e acreditar em quem se ama. Sejam bem-vindos aqui, Rodrigo e Ana Paula. Boa noite, uma satisfação recebê-los. Boa noite. Rodrigo, eu quero começar falando com você, né? Você sentiu uma dor no pescoço e de repente ali estava tendo um AVC. Como é que foi aquele dia em específico? Quando a Ana Paula estava grávida, ela tinha muito sono. E às vezes ela dormia no sofá e eu não conseguia acordá-la para levar para a cama. E aí nesse dia, na quinta-feira à noite, ela dormiu no sofá e eu fui dormir no quarto. Na sexta-feira, às 5 da manhã, eu acordei com uma dor no pescoço que eu achava que era muscular. E eu fui em direção à cozinha para tomar um relaxante muscular. Quando eu passei por ela, no sofá da sala, ela acordou, me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que eu estava com uma dor no pescoço, queria tomar um relaxante muscular e caí no chão. E Ana, você estava grávida ali no início da gestação, não podia pegar peso, não conseguia fazer muita coisa naquele momento que viu seu marido caído. O que você fez? Como é que foi a sua reação? Na verdade, a única coisa que eu pensei foi, eu não posso ficar nervosa, eu preciso acreditar, e eu vou ligar para o SAMU, porque na hora eu nem lembrei que a gente tinha convênio. O SAMU foi muito rápido, chegou em 5 minutos, tanto que o Rodrigo estava no hospital às 6h20 da manhã, ele já estava no hospital, entubado. E aí a única coisa que eu pensava é, eu preciso manter a calma, e aí tudo bem. Aí fui falar com o médico me chamou, e aí ele falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que o AVC do Rodrigo é isquêmico. A má
a gente não pode dar um trombolítico para ele, porque ele tem... Não é por causa de um trombo. Ele entrou com pressão 12/8, ele não é fumante, ele é normal. Então, provavelmente é o corpo dele que está causando isso, a gente entubou e vai ter que esperar baixar. E aí ele falou, e aí é o corpo dele que a gente tem que esperar soltar. Reagir. Então, a gente não sabe quais vão ser as sequelas, o que vai acontecer. É um dia de tranquilidade. Eu falei, tá bom, mas desde esse momento eu acreditei que ia ficar bem, né? Tanto que eu fui contar para minha sogra, que eu já tinha ligado, para as minhas tias. A família foi muito importante nesse momento, porque estava todo mundo muito presente com a gente. E eu fui contar e contei serena. E aí todo mundo, né, falou, vamos. E aí foi todo mundo junto. E como é que foi a sua gravidez nesse momento? Passando por uma preocupação ali, né, de não saber o que ia acontecer com o Rodrigo, se ele ia voltar a andar, a comer e tudo mais, e ainda grávida. Como é que foi esse período? Minha gravidez foi muito tranquila. Assim, eu tive uma excelente gravidez. A Luna não me deu trabalho nenhum, nem na barriga, e não dá até hoje. O que eu pensava? Eu falava assim, eu tô grávida, então eu não posso passar para a criança o que está acontecendo fora. Sim. Então, eu tinha que meio que abstrair. Então, a Luna era uma coisa que eu tinha que passar as coisas boas. E o Rodrigo também, eu não podia ser transparente com ele, com o prognóstico que os médicos me davam. Então, em nenhum momento eu contei para o Rodrigo que o médico falou, olha, acho que seu marido não volta a andar. Acho não, né? Os exames mostram isso. Mas ao mesmo tempo que a gente teve um médico que ia só pelos exames, a gente também teve um médico que eu tenho contato com ele até hoje, que era o diretor da UTI, que ele falava assim, não foca nos exames, foca no clínico, no dia a dia dele. E ele tá com muita vontade. Então, assim, a gente optou em não contar nada para ele. Ele sabia que tinha alguma coisa errada. O Rodrigo, a hora que ele acordou, ele não levantava na cama. Eram 2 enfermeiras levantando ele. De fralda, banho na cama, não podia comer, não podia beber água, porque ele engasgava. E a gente o tempo inteiro falando para ele, fica bem. E eu tinha que ficar bem por causa da Luna. E assim, eu tive clientes excelentes, inclusive, muito obrigada, isso eu tenho que falar, porque foi um período super difícil. E meus clientes entendiam os meus atrasos e tudo mais, porque eu estava com ele. Às vezes acontecia alguma intercorrência à noite no hospital, então eu atrasava para a primeira reunião. Então foi todo mundo muito compreensivo nesse momento também. A gente teve um apoio muito forte por todos os lados. Agora, Rodrigo, os médicos disseram que dificilmente você voltaria a andar, falar, comer pela boca, mas você está aí fazendo tudo isso e mais um pouco, né? Como é que explica essa questão? Como é que foi esse processo de tratamento, toda essa recuperação? Foi assim, eu só fiquei sabendo do prognóstico meses depois, mas eu sabia que tinha algo grave tinha acontecido, porque eu não me mexia, eu não falava, eu estava com sonda, eu não podia comer, não podia nem beber água. Mas o que aconteceu é que eu tive uma experiência muito peculiar. Nesses 35 dias de UTI, eu me senti amado, né? Vendo todos os enfermeiros, os médicos, a Ana Paula, minha mãe, minha família, cuidando de mim, que foi muito forte. Então, eu percebi naquele momento que, independente do que tinha acontecido, eu tinha que fazer minha parte. Eu tinha que me esforçar, porque qualquer melhora que eu tivesse já seria grande, né? Então, esse amor que eu recebi é que foi a força motriz para eu ter motivação, ter esperança, né? E acreditar que eu poderia ter alguma recuperação. Mas eu não podia fazer nenhum plano a longo prazo, né? Eu tinha que fazer a terapia do dia, passar um dia de cada vez, né? E aí eu fui evoluindo gradativamente, mas a esperança e a motivação veio por me sentir amado. Né? O amor fez toda a diferença aí, né? Com certeza. E a Ana Paula é uma pessoa super positiva, teve aí a sabedoria de não falar tudo que poderia acontecer, mas focar no que poderia acontecer de bom, de voltar. A família também esteve perto. Agora, quando a Luna nasceu, você ainda estava em recuperação? Como é que foi esse momento? Sim. O AVC foi dia 18 de maio. E a Luna nasceu no dia 14 de dezembro, né? Então, nesses primeiros 2 anos, né, foram muito difíceis a reabilitação. Então, eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a falar. Eu passei 4 meses recebendo alimentação pela sonda gástrica,
Por 3 meses, eu recebi a reintrodução alimentar. E no dia que ela saiu do hospital, eu tirei a sonda gástrica. Nossa. E eu tinha, né, 2 motivações. A motivação de retribuir a gratidão das pessoas que estavam cuidando de mim. Quanto melhor eu ficasse, menos fardo seria. Então seria uma maneira de demonstrar a minha gratidão. Eu queria muito cuidar da minha filha. Né? Demorou 2 anos para poder dar um banho nela. No começo, eu só podia segurá-la sentada porque eu não tinha força, eu não tinha equilíbrio. Mas, conforme a minha evolução foi acontecendo, eu fui tendo a possibilidade de ser mais presente, né? De brincar com ela, de carregá-la. E a reabilitação também é um processo ali longo, né, que dura meses, são muitos profissionais de saúde envolvidos de várias frentes. A fisioterapia às vezes parece que não vai dar resultado porque é um processo demorado, mas a gente tem visto aí o progresso da medicina em relação a isso. Agora, Ana Paula, como é que foi a nova rotina já com a bebê em casa e o Rodrigo ainda em recuperação? Como é que você fez aí? Na verdade, a gente não teve muita rotina, né? A gente foi levando como tinha que ser. Eu não parei de trabalhar nenhum minuto. Nem teve a licença maternidade, né? Você Não. ia para os seus clientes. Ana Paula é arquiteta, não é isso? Inclusive eu virei a madrugada, a Luna nasceu no dia 14, às 1h da tarde. Eu virei a madrugada porque eu tinha que entregar um projeto antes. Eu queria normal, mas eu já estava com 40 semanas e 5 dias, eu não tinha nada de dilatação, então a gente marcou a cesárea. Então eu virei a noite trabalhando, 7 horas da manhã acordei, Rodrigo, a gente foi para o hospital. Nossa. Aí a Luna nasceu, mas eu achei até a cesárea tranquila, que no mesmo dia, ela nasceu 1h, 8 horas, eu nem precisei das enfermeiras, elas ajudaram, mas eu falei, não, tô bem, já consegui tomar banho sozinha. E dia 26 eu já estava em obra com a Luna. Então, como eu queria muito amamentar, eu falei, não posso parar. Então a gente acordava, nesse tempo, quando a Luna nasceu, o Rodrigo ainda não estava comendo pela boca, então eu tinha que injetar na GTT a vitamina, ainda eu injetava a GTT na vitamina, aí minha sogra ia para casa para ficar com ele. Então assim, acordava, dava GTT, dava comida na GTT para ele, me trocava a Luna. Por coincidência, uma prima minha que tinha sido babysitter nos Estados Unidos estava no Brasil, então ela falava, eu te dou uma ajuda. Então ela pegava a Luna, ficava com a Luna no carro, eu subia para a obra, a Luna chorou, descia, amamentava, voltava para a obra, aí ia para casa para ver o almoço do Rodrigo, descansava uns 15 minutos, voltava para a rua ou projetava. Então assim, a gente não teve rotina, né? Tanto que as 2 primeiras semanas da Luna, eu queria muito que a Luna dormisse no berço, no quartinho dela e tudo mais. E as 2 primeiras semanas eu ia lá, amamentava, bonitinha. 2 não, eu tentei acho que 1 mês. Colocava ela no berço, mas aí assim, voltando à rotina do trabalho, eu falei, não dá. Fui com o Moisés do lado da cama, deixei a Luna no Moisés, porque para amamentar à noite eu já não estava mais aguentando. Sim, era uma rotina muito Era extenuante, muito, assim, tumultuada. Mas foi tudo bem também, a gente... Óbvio, tinha hora que cansava, tinha hora que falava, ai meu Deus, o que que eu faço? Mas a gente teve uma colaboração geral de todos os lados, inclusive dela. Porque ela nunca foi aquela bebê que esperneava, ela tinha fome. Parece que já sabia o que estava acontecendo, Sim, né? eu falo que a gente fez uma lavagem cerebral nela quando ela estava na barriga. Você tem que colaborar. E ela colaborou, viu, gente? A gente vai dar uma pausa rápida aqui para ir para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho você de casa vai continuar ouvindo a história aqui do Rodrigo e da Ana. A Ana, que foi aí uma verdadeira super-heroína. A gente volta em instantes com essa história para você. Identidade de volta nesta noite conhecendo a história do Rodrigo e da Ana Paula. O Rodrigo que sofreu um AVC em casa, Ana Paula grávida de 2 meses. Durante todo esse processo aí precisou lidar com essa situação, mas contou com a ajuda e apoio da família, que foi muito importante, né? O amor fez toda a diferença. Agora, Rodrigo, me fala um pouco sobre a sua profissão. Você mexe com a mente, com a criatividade, é designer. Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Eu sou designer, eu trabalho com design gráfico há muito tempo, desde os 17 anos. O que aconteceu foi que, quando eu tive AVC, as sequelas foram muito grandes, as complicações foram muitas. Eu não sabia se eu ia poder voltar a trabalhar. Eu tive um problema na vista, problema de coordenação, então eu tinha vários impedimentos, né? E, durante um ano,
eu tinha uma vontade muito grande de retribuir a gratidão, um sentimento de gratidão muito grande para retribuir toda a ajuda que eu estava tendo, né? De todo mundo cuidando de mim, da minha família. E chegou um momento que eu achei que só dizer obrigado não era o suficiente. Eu precisava fazer alguma coisa que tivesse um impacto maior. Então, ainda sem saber se eu poderia voltar a trabalhar, eu tive a ideia de usar o design, de usar o meu ofício, para desenvolver peças e produtos que pudessem levar uma mensagem positiva e os aprendizados que eu estava tendo, né, com aquela experiência. E foi então que você criou esse Good Vibe Map. É. Conta um pouquinho pra gente, a gente tem algumas imagens também para mostrar, para você ir explicando pra gente. O Good Vibes Map, que é o mapa das emoções positivas, ele nasceu de uma percepção que eu tive logo no começo. Como eu tinha tido um apoio muito grande na UTI, e eu tinha tido muita motivação, muita esperança, muito otimismo, já em casa, com aquela rotina, né? Como você disse, a fisioterapia é muito lenta, as respostas são muito lentas. As emoções negativas começaram a dar as caras. Sim. Então você sente medo, você sente frustração, tristeza. Mas eu tinha entendido que se eu provocasse uma emoção positiva dentro de mim, eu teria uma força para encarar uma situação adversa. Então, eu entendi que eu tinha que identificar a emoção negativa, o que estava me abalando. A partir daí, identificar aonde eu gostaria de estar emocionalmente. E eu tinha que descobrir como que ia fazer esse trajeto. E eu percebi que isso é como um mapa de metrô, né? Você tem que saber onde você está, para onde você quer ir e como você chega lá. Então, uma das ideias que eu tive foi fazer um mapa das emoções positivas como uma ferramenta de apoio que pudesse orientar quem tivesse, né, uma dificuldade emocional. Só que eu só consegui começar a desenhar quase 2 anos depois do AVC, quando eu comecei a ter uma brechinha na terapia, uma possibilidade de fazer algumas coisas. E eu quero conhecer, então, esse mapa aí bom. das emoções positivas. Vou pedir para a produção projetar, para a gente conseguir explicar melhor como é que ele funciona. Tá. Bom, ele é um mapa de metrô, né? Ele tem começo, meio e fim, ele tem 11 linhas, né? Olhando para ele, ele é um mapa de metrô. Mas não é de uma cidade que existe aqui fora. Sim. É de uma coisa que existe aqui dentro, né? Por isso que a linha central, vermelha, é o formato de um coração, que é a linha do amor, onde tudo começa. Então, eu percebi que se eu criasse as linhas principais dos estados emocionais, Sim. toda vez que alguém, ou eu no caso, que era meu aprendizado, sentisse que eu estava em algum lugar me abalando emocionalmente, eu tinha que procurar o contraponto positivo, né? E por isso são as 11 linhas. Vamos ver as emoções, então, É. agora. São essas as 11 linhas, né? O amor, a coragem, a motivação, a esperança, resiliência, gratidão, humildade, felicidade, gentileza, serenidade e integridade. E o que eu percebi é que se eu identificasse a emoção negativa, procurasse ali o contraponto positivo, e eu conseguisse provocar essa emoção dentro de mim, eu teria alguma força para tomar uma atitude para lidar com aquela situação, Sim. né? Então, se você passar a imagem, você vai ver que as estações desse metrô são palavras. São palavras que provocam reflexão. Sim. Quando você estiver procurando coragem, né, e você for na linha azul, você vai achar uma conexão chamada heroísmo, Sim. que ele é uma conexão entre resiliência, amor e coragem. Olha que interessante. Então, quando você começa a navegar no mapa, você vai descobrindo palavras que vão te ajudar a refletir o que você precisa para alcançar aquele estado emocional e para tomar uma atitude para lidar com a situação difícil. E o mapa mesmo que você criou foi te fortalecendo com essas emoções, mas claro que você criou isso para que outras pessoas também pudessem fazer essas conexões, né? Esse foi o meu aprendizado. Eu descobri que eu tinha essa carta na manga. Se eu aprendesse a administrar as emoções, eu teria
uma atitude positiva e uma força para encarar. Uhum. Então, quando eu coloquei no mapa, em forma de cartaz, eu queria que outras pessoas tivessem acesso a esse método, né? Tivesse uma ferramenta para quando tivesse emocionalmente abalado, de momento difícil, tivesse alguma coisa que pudesse, né, mostrar algum caminho, né, da onde a gente pode tirar força, esperança, motivação. E você já usou esse projeto, inclusive, com a filha de vocês, né, a Luna? Como é que isso tem funcionado aí? Já foi legal. A primeira vez, a gente estava na casa da minha mãe, ela não foi muito gentil com a avó. E aí tem um quadro desses lá na parede. Aí eu peguei a Luna no colo, fui até o quadro. Falei, tá vendo essa linha verde clara aqui? O nome dela é gentileza. A gentileza é tão importante que ela é uma das linhas das emoções positivas do mapa. Então, a gente precisa ser gentil com as pessoas. A gente não pode, né, ser grosseiro. E uma outra situação, que ela não queria ir para a escola, para a escolinha. E aí a gente, né, tentando explicar por que ela tinha que ir, que tinha uma coisa chamada responsabilidade. Eu lembrei que tem uma estação, né, do mapa chamada responsabilidade. Aí a gente foi até com o mapa dela, tá vendo aqui? É responsabilidade. Então a gente precisa ter coragem, né, para assumir as nossas obrigações. E a gente, desde então, acaba usando o mapa para transmitir para ela algumas coisas nesse sentido. Bem legal. A gente vai colocar e projetar na tela para você que está em casa também poder ter acesso a esse material. Agora eu queria saber um pouco, você fez uma postagem na internet, Rodrigo, falando que a Ana Paula seria ali a verdadeira Mulher Maravilha, né? Sim. E eu queria saber da Ana Paula de onde ela tirou tanta força para conseguir cuidar de você, cuidar dela, cuidar da bebê, trabalhar e não parou, né, Ana? Ai, é muito difícil falar sobre isso, assim, mas eu acho que é do amor das outras pessoas, é do Rodrigo que em nenhum momento se deixou abater com tudo aquilo, é da fé, são das referências que eu tenho, assim, eu brinco que as mulheres de casa são todas muito fortes e todas precisaram assumir e passaram por papéis durante a vida, então eu tenho uma referência de mulher em casa como a mulher que cuida, a mulher que é parceira, a mulher que está junto, então assim, eu tinha que estar junto, eu tinha que encarar e era aquilo, eu não podia me desesperar. Então, era acreditar, eu acho que era o amor e acreditar que era uma experiência que eu tinha que passar e que a gente ia superar aquilo. Então, em nenhum momento eu deixei de acreditar e em nenhum momento eu deixei de amar. Então, para mim, são as duas palavras mais importantes. E acredito que momentos de adversidade na vida até fortalecem as emoções, né? Além do amor, que outras emoções foram fortalecidas diante dessa situação entre vocês como casal e como família? A admiração, o respeito, cumplicidade. Tem uma estação no mapa chamada união, que eu acho que as emoções são capazes de unir as pessoas. Só as emoções são, tanto as negativas quanto as positivas. Mas em qualquer situação, né, se você se mantém unido das pessoas que estão perto de você, e você duplica, triplica a força, né, e a capacidade de lidar. Então, eu acho que nesse momento, uma grande lição que fica é a cumplicidade e a união. É verdade. Eu queria reforçar aqui, parabenizar vocês dois pela força, pela união, pela coragem que vocês tiveram de enfrentar isso, com muito amor, com muito respeito e com tantas outras emoções positivas, como você falou, Rodrigo. Porque muita gente que está nos assistindo hoje pode passar por uma situação parecida, difícil, a vida é cheia de adversidades, não é? Se não é um AVC, algum outro problema, que a gente precisa tirar forças de onde a gente acha que não tem, enfrentar a realidade como a Ana fez. E eu quero agradecer e também parabenizar pelo projeto lindo que você criou, que ele consiga ajudar outras pessoas como tem ajudado vocês, viu? E eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. Obrigado. E o programa de hoje, então, fica por aqui, gente. Se você quiser rever este programa, é só ir lá no ntplay.com/identidade. A gente vai deixar ele lá para você, inclusive para você poder compartilhá-lo com outras pessoas. Sabe de alguém que vive uma situação parecida, precisa aprender aí com as emoções positivas?
compartilhe esse programa também, tá bom? Eu fico por aqui e volto amanhã com outra boa conversa aqui no programa. Tchau, tchau!